Rodrigues, cujo centenário de nascimento iremos comemorar na próxima terça-feira. Com a morte de Amélia Lacombe, em 93, ficou vaga a cadeira da História na Academia, que hoje está muito bem representada pelo acadêmico José Murilo Carvalho. Para falar sobre Rodolfo Garcia, a Academia convidou a professora Lúcia Guimarães, que é professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalhando no categoria da História e Geografia, é pesquisadora principal do Pronex, um programa de alta excelência do Instituto Histórico, é sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde tem uma atuação muito ativa, e autora de diversos trabalhos no campo da historiografia, já escreveu sobre o Argánimo, Capistão de Abreu, Sérgio Buarque de Holanda e vários outros estudos que comprovam a sua competência. Dou a palavra à professora Lúcia Guimarães. Boa noite, eu agradeço o convite da Academia, é uma satisfação estar aqui. Um agradecimento especial ao Dr. Alberto Venâncio, nosso confrade do Instituto Histórico. O texto persuade, as notas comprovam. Esta é, tradicionalmente, a dupla dimensão da escrita da história. A reflexão de Anthony Grafton no livro Les origines tragiques de l'érudition, por certo, poderia ser atribuída a Rodolfo Garcia, cuja memória a Academia Brasileira de Letras presta justo tributo na passagem do 140º aniversário de nascimento. Na historiografia brasileira, onde são numerosos os autores de muitos livros, nosso homenageado não se notabiliza por haver deixado uma opulenta bibliografia própria, em volumes autônomos. Para se ter uma ideia, no manual bibliográfico de Rubem Borba de Moraes, existem apenas 4 entradas com o nome de Garcia: Dicionário de Brasileirismos e Peculiaridades Pernambucanas, Nomes de Aves em Língua Tupi, um pequeno panfleto que ele fez para o Ministério da Agricultura, Nomes Geográficos Peculiares do Brasil e a Bibliografia Geográfica Brasileira, organizada para ser apresentada ao 6º Congresso de Geografia de Belo Horizonte, realizado em 1919. José Honório Rodrigues, há pouco lembrado, no compêndio A Pesquisa Histórica no Brasil, não menciona entre os nossos principais investigadores. Entretanto, faz 12 referências aos trabalhos assinados por Rodolfo Garcia, inclusive o clássico Ensaio Biobibliográfico sobre Francisco Adolfo de Vanhagen. Na Teoria da História do Brasil, outra obra clássica de Honório, ele se reporta ao nome de Garcia em 27 notas de pé de página. Mais recentemente, na obra Historiadores do Brasil, Francisco Iglesias reconhece o talento de Rodolfo Garcia e o distingue como profundo conhecedor da história nacional e de suas fontes. Cita-o como um dos beneméritos da pesquisa documental ao lado de Vanhagen e de Capistrano de Abreu, salientando o seu empenho nas árduas tarefas de revelar documentos originais, atribuir-lhes a respectiva autoria, discutindo as melhores versões e fixando textos para publicação. Rodolfo Augusto de Amorim Garcia nasceu em 25 de maio de 1873, em Ceará-Mirim, na então província do Rio Grande do Norte, e faleceu aqui no Rio de Janeiro a 14 de novembro de 1949. Filho do Dr. Augusto Amorim Garcia e de Dona Maria Augusta, cursou as escolas militares do Ceará e do Rio de Janeiro, mas não seguiu a carreira das armas. Apesar de ausente, viu-se envolvido em uma das frequentes manifestações de indisciplina da Escola Militar da Praia Vermelha durante o governo de Prudente de Moraes. Desligado junto com outros alunos, não quis voltar à escola depois de anistiado. Preferiu seguir para o Recife, onde ingressaria na Faculdade de Direito em 1895. Ali pertenceu ao Cenáculo, grupo que congregava jovens letrados sob a liderança do professor Filante da Câmara, que se reuniam na Livraria Silveira
inspirados em tertúlia literária homônima, criada em Lisboa por essa de Queiroz. Ainda estudante, publicou contribuições no periódico A Cultura Acadêmica, desempenhou as funções de redator do jornal Estado de Pernambuco, órgão do Partido Republicano Federal, e ainda realizou diversos trabalhos no Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, sob a orientação de Alfredo de Carvalho, que o apresentou à obra de Francisco Adolfo de Vanhaque. Rodolfo concluiu o curso de Direito em 1908, mas nunca chegou a exercer a advocacia. Foi professor, jornalista, bibliotecário e depois funcionário público. No Recife, lecionou nos colégios Wolf e Santa Margarida. Data dessa época o despertar da sua vocação de filólogo e historiador. Desde 1899, começara a recolher material que mais tarde seria reunido no seu já citado Dicionário de Brasileirismos, publicado em primeira mão pela revista do Instituto Histórico em 1915. Juntamente com o irmão Aprígio, em 1909, redigiu Cotas a um Dicionário, trabalho em que aborda as etimologias tupis, uma contribuição ao Dicionário Corográfico, Histórico e Estatístico de Pernambuco, de Sebastião de Vasconcelos Galvão. Colaborou na imprensa, no Diário de Pernambuco, na época de propriedade do senador Rosa Silva, usando o pseudônimo Sargento da Guarda. A militância política, aliás, o levaria a abandonar a cidade do Recife em 1913, depois da ascensão ao governo pernambucano do general Dantas Barreto. Transfere-se então para o Rio de Janeiro, onde seu irmão Aprígio, já estabelecido, o apresentou a Max Flávio, secretário perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. No seu livro de memórias, recordando casos e perfis, Flávio relata esse encontro com Rodolfo e revela que, por sua intervenção de Afonso Celso, então presidente do Instituto, o Potiguar obteve os empregos de professor do Colégio Progresso, subsecretário e tesoureiro da Faculdade de Ciências Jurídicas, depois Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, sendo também admitido como assistente técnico e bibliotecário no Instituto Histórico. Por sinal, o primeiro trabalho de pesquisa histórica de Garcia no Instituto teve como objetivo justamente subsidiar o parecer emitido por Afonso Celso sobre a questão de limites entre os estados de Paraná e Santa Catarina. Mais tarde, ele voltaria a ajudar Afonso Celso e se encarregaria de preparar o material por ele utilizado para dirimir a disputa territorial entre Mato Grosso e Goiás. Esse ingresso do Instituto, Rodolfo participou da organização do primeiro Congresso de História Nacional, promovido em 1914, do qual foi incumbido da redação das respectivas atas. 3 anos depois, sucedeu a Vieira Fazenda no cargo de bibliotecário da casa. Nesse ínterim, publicou diversos estudos documentais na revista do Instituto, em particular, testemunhos de viajantes estrangeiros que visitaram o Brasil. Segundo Hélio Viana, os trabalhos que redigia para a revista do IHGP se caracterizavam por cuidadosa erudição e estilo sóbrio, embora nem sempre Rodolfo os assinasse, a exemplo do texto introdutório que acompanha a transcrição do documento Projeto de Constituição para o Império, preparado pelos irmãos Andrada em 1823, divulgado na revista no tomo 77 de 1914. A ambiência do Instituto e o convívio de historiadores do porte de Rames Galvão, Vieira Fazenda e de Capistrano de Abreu, sobretudo, de quem se tornaria amigo, discípulo e parceiro, contribuíram para que Garcia se dedicasse cada vez mais aos estudos de História e Geografia. É curioso, mas depois que ele entra para o Instituto, ele deixa de lado os estudos de etimologia indígena. Em 1921, seria admitido, ele já trabalhava como bibliotecário, trabalhava também como bibliotecário do Instituto dos Advogados, que funcionava, aliás, no mesmo prédio
do cirurgião brasileiro, e em 21 ele foi admitido por impor sugestão de Rames Galvão, que foi quem o apresentou, no quadro Sócios Efetivos do IHGB. Colaborou com 2 alentados capítulos: Etnografia Indígena, História das Explorações Científicas no Brasil, Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico, editado pelo Instituto para celebrar a passagem do centenário da independência. Em 8 de dezembro de 1930, Rodolfo Garcia assumiu a direção do Museu Histórico Nacional, lá permanecendo até novembro de 1932, quando foi designado diretor da Biblioteca Nacional, cargo que ocuparia por 13 anos até se aposentar em 1945. Na biblioteca, realizou vultosa obra administrativa e editorial. Conjugava a experiência de bibliotecário com a prática do ofício de historiador, tanto assim que na sua gestão foram lançados algumas dezenas de volumes da coleção de documentos históricos, a maioria deles acompanhada de explicações e notas introdutórias por ele mesmo preparadas. Retomou também a publicação dos Anais da Biblioteca Nacional, que estava interrompida desde 1923. Não cabe aqui, nesse momento, fazer um exaustivo inventário dos títulos e autores privilegiados nesse periódico. Contudo, acho que é importante frisar que, durante a administração de Garcia, foram publicados 20 volumes dos Anais, ou seja, do número 46, relativo ao ano de 1924, até o número 65, referente ao ano de 1943, aparecido em 1945. A par disso, o seu gabinete na biblioteca converteu-se em um ponto de encontro, para onde convergiam curiosos, confrades e discípulos todas as tardes, a fim de conversar, aprender e desfrutar da sua companhia amável e despretensiosa. Esse novo cenáculo, a imitação do que existia no Recife, ficou conhecido por Academia Garciana. Ali circulavam os, cito, folheadores de Garcia, expressão cunhada por Alceu de Amoroso Lima para designar os numerosos consulentes que, verbalmente ou por escrito, recorriam aos bons ofícios do erudito pesquisador, seja para dirimir dúvidas, solicitar fontes ou se enfronhar em outras bibliografias. Algumas dessas consultas podem ser vistas na seleção organizada por Darcy Damasceno, publicada em 1970 com o título Cartas a Rodolfo Garcia. Em 1934, Rodolfo foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, na vaga de Rocha Pombo, para ocupar a cadeira número 39, cujo patrono é Francisco Adolfo de Vanhaque. Aqui nesta instituição, por várias vezes, foi bibliotecário, membro da Comissão de Publicações, tendo também contribuído para a revista da Academia. No seu discurso de posse, além de homenagear os antecessores, como era a praxe, Rodolfo externou claramente a admiração que nutria pelo patrono da cadeira número 39, citando: "Meu entusiasmo por Vanhagen vem de velha data, desde quando iniciei meus estudos sobre história do Brasil, ainda na província. Foi Alfredo de Carvalho, modelar erudito pernambucano, meu saudoso amigo da mocidade, quem me chamou a atenção para a história geral. Lia, e a impressão resultante foi de que era diferente das outras histórias. Mais fatos, mais pormenores, mais crítica, mais lúcida interpretação, mais ciência, mais história em suma." A historiografia ainda não se debruçou com o devido cuidado sobre o conjunto da obra deixada por Rodolfo Garcia. Entretanto, acredito que nela é possível identificar 3 eixos temáticos quase sempre ligados à história do Brasil colonial. Em primeiro lugar, os estudos etimológicos, iniciados ainda em Pernambuco, voltados para a linguística indígena.
Em segundo lugar, o exame de crônicas, narrativas e diários de viagem e suas relações conexas com a geografia. Rodolfo me parece ter sido um apreciador da literatura de viagem. Ele se interessava muito por tudo que era diário de viagem. E também um leitor atento de mapas e cartas geográficas. Revelou não só diversos relatos de estrangeiros que aqui estiveram, mas também escreveu a respeito das viagens de Dom Pedro II, naquele volume preparado em 1925 pelo Instituto Histórico para comemorar o centenário do imperador. No primeiro caso, me refiro aqui aos relatos de estrangeiros, vale a pena rever a introdução que ele preparou para a publicação da narrativa de Otto von Kotzmann, oficial da Marinha Russa, esteve no Rio de Janeiro em 1923. É muito curioso, porque Garcia descobria assim umas figuras pouquíssimo conhecidas, pouquíssimo exploradas. A especialidade dele era descobrir esses diários. Esse oficial russo era pouquíssimo comentado, mas ele descobriu esse diário e conseguiu uma tradução que era do alemão e publicou na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Voltando aqui ao texto. O texto introdutório de Garcia é uma verdadeira aula de metodologia da pesquisa histórica. Diz ele: as velhas narrativas de viajantes, com informações apreciáveis para a fixação de determinadas épocas da história dos povos e dos países a que se reportam, apresentam quase sempre o interesse que o estudioso das coisas do passado não deve desdenhar. Isso é muito interessante porque foi escrito em 1916, no momento onde havia uma onda de nacionalismo muito forte, que Maurice Aguillon chama de patriotismo à moda de 1914. Então era tudo para desvendar a pátria, e o Instituto Histórico estava nessa onda de nacionalismo. Talvez por isso Garcia tivesse que explicar tão claro porque era importante o estudioso do passado não desdenhar de um testemunho de um oficial russo. As impressões, continuando, as impressões de um estrangeiro aculto, com a valia de um testemunho pessoal, podem muitas vezes encerrar fatos ou aspectos que, ao observador patrício, tenham passado despercebidas. Rebuscá-las, onde quer que se encontrem, é serviço não desprovido de méritos. Então ele começa já, hoje em dia, nós usamos muito na pesquisa histórica essa documentação, o olhar do outro. A gente tem, inclusive, outras ferramentas metodológicas, como o conceito de zona de contato, de Mary Louise Bratt, para explicar esse estranhamento. Mas no início do século XX, isso era feito de uma forma muito rara. E ele traz para o primeiro plano esses testemunhos e publica um monte deles, exagero eu, mas uns 10 relatos na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Finalmente, há um terceiro eixo que eu acho que constitui o seu maior contributo à historiografia: o estudo e as edições anotadas das principais obras de Francisco Adolfo de Vanhagen. Eu me refiro em especial aos títulos História da Independência, terceira e quartas edições completas da História Geral do Brasil e Florilégio da Poesia Brasileira, este último, editado aqui pela Academia em 3 volumes, um dos derradeiros trabalhos de Garcia. Nessa pequena palestra aqui hoje, eu vou abordar apenas a História Geral do Brasil. Eumano Cardim, sucessor de Rodolfo Garcia nesta casa, o situa como um continuador dos 3 grandes desbravadores da nossa historiografia: Visconde Porto Seguro, Oliveira Lima e Capistrano de Abreu. No seu entender, tal como eles, Rodolfo fez também história erudita, em que os fatos adequadamente pesquisados superam a filosofia neles contida. Desse modo, procuraria situá-los na verdade oriunda do documento, de forma a colocar a narrativa a salvo de qualquer controvérsia
suspeita e fornecer ao exegeta a veracidade, o manancial para a interpretação. A preocupação de Rodolfo em apurar a veracidade dos fatos, segundo o irmão Cardim, originara-se no cotidiano da mesa de redação dos jornais pernambucanos. Nesse ponto, vou me permitir discordar da ilustre opinião de Omar Cardim. Creio que tais preocupações não poderiam ser tributárias do exercício do jornalismo, mas sim do paradigma de escrita da história estabelecido por Francisco Adolfo de Vanhac. Nesse sentido, eu acho que convém rever as palavras do próprio Visconde no prólogo à segunda edição da História Geral do Brasil, de 1871. Segundo, então, Vanhac faz o prólogo da segunda edição e ele começa dando o que seria para ele, qual seria para ele o que era história. Então ele diz: a cada dia nos convencemos mais de que a história é um ramo da crítica, não da eloquência, e que perante o tribunal dela, o historiógrafo não é um advogado verboso e florido, mas antes um verdadeiro juiz, que depois de averiguar bem os fatos, ouvindo os testemunhos, com devido critério, deve, com possível laconismo, sentenciar na conformidade das leis. Rodolfo, em seu discurso de posse aqui na Academia, acentua que na virada do século XIX para o XX, tanto na província como no Brasil em geral, fazia-se questão absoluta para que um escrito, um livro pudesse ser lido que tivesse estilo. E por estilo, agora estou citando Rodolfo Garcia, entendia-se a superlativação à maneira de essa de Queiroz. A arte de escrever, segundo Rodolfo, era então complicada e difícil. Em seguida, no mesmo discurso, ele manifesta sua adesão incondicional às premissas sustentadas pelo patrono da cadeira número 39, em 1871. Dizia ele: li e reli por muito prazer o grande livro de Vanhac, e os meus companheiros, o cenáculo da Livraria Silveira, no Recife, em princípios do século corrente, incluíam no seu Index Librorum Prohibitório, pesadão, maçudo e sem estilo. Diga-se de passagem, a presença desse livro no Index parece que se perpetuou, pois na universidade, hoje, meus alunos o abominam e nem sequer conhecem a sua capa. Na minha geração, também não era muito diferente, apesar dos esforços do professor Hélio Viana, que sempre o mencionava em suas aulas. Devo confessar, inclusive, que só mais tarde, mais velha, mais amadurecida, pude contextualizar a obra do Visconde e compreender o seu alcance. Seja como for, o fascínio do nosso homenageado por Vanhac cresceu ao longo dos anos, à medida que melhor o conhecia, através da sua copiosa bibliografia, conforme ele mesmo aponta. E aí eu testemunho do Rodolfo. Quando os bons fados, pela mão amiga desse velhinho boníssimo que vivera a fazenda, no salão de leitura do Instituto Histórico, permitiram que me acercasse de Capistrano de Abreu, das primeiras indagações que Capistrano me fez foi a propósito de Vanhac. Capistrano, como se sabe, nutria sentimentos contraditórios em relação ao Visconde de Porto Seguro. Por um lado, o admirava e enaltecia o seu esforço em devassar os arquivos europeus. Por outro, censurava-lhe a falta de espírito plástico para com os índios, o desconhecimento das modernas ciências sociais, além de criticar o seu estilo pouco atraente. Chegou mesmo a dizer que a leitura de certas passagens da História Geral do Brasil lhe causava sono. E, por vezes, anunciou a intenção de escrever uma obra de fôlego que deveria superar a do Visconde. Rodolfo, como já se viu, não fazia quaisquer restrições a Vanhac. Talvez por esse motivo tenha se empenhado tanto para levar a cabo a tarefa da reedição anotada da História Geral do Brasil, iniciada em 1906 por Capistrano de Abreu,
mas que ficou inconclusa por causa do incêndio que consumiu cerca de 2/3 da obra. Esse terço da obra que saiu é considerado uma edição rara. Eu nunca vi, mas eu já li uma série de autores que falam que esse pedaço, quando a gráfica pegou fogo, havia uma parte do livro pronta, e essa parte então se tornou uma obra raríssima. Eu estou com vontade de ir a São Paulo ver se a Biblioteca Mindlin possui esse exemplar. O historiador François Hartog sugere que os prefácios constituem pontos de observação privilegiados, a partir dos quais podem ser apreendidas as configurações de um dado projeto historiográfico. Então ele já mudou a organização do livro, introduzindo índices alfabéticos e índices de matéria. Aí vem outra modificação, algumas estampas e retratos, além dos que figuraram anteriormente, ilustram essa edição. Vai fazer mais uma mudança. Os acréscimos e supressões que o autor pretendera se fizessem no texto são fielmente observados. No entanto, ele adverte: correções de datas, nomes e outras correm à conta da atual revisão, que para elas não julgou mister provocar em nota especial a atenção dos leitores. O que significa isso? Significa dizer que no corpo do texto as autorias se mesclam. Assinala ainda o revisor que a grafia de algumas palavras e nomes geográficos foi atualizada. Por fim, ele aponta que as notas menores vão de pé de página e as que exigiram maior explicação ou a transcrição de documentos foram deslocadas para o fim da seção correspondente, bem como indica a convenção que utilizou para identificar as autorias das notas. Então, o A era uma nota original do Vanhagen, C, Capistrano de Abreu e G, de Rodolfo Garcia. É curioso, muita gente acha que os cinco tomos da História Geral tiveram a revisão de Capistrano. Não. A revisão de Capistrano, as notas com a letra C aparecem até o volume 2. Daí em diante, só aparece o A do Vanhagen, que é o autor, e o G, de Rodolfo Garcia. Na segunda edição ampliada e revista pelo próprio Vanhagen, lançada em 1871, a obra compreendia apenas 2 tomos, fazendo um total de 1.200 páginas. A terceira integral, datada de 1927, alcança 5 tomos com 1.700 páginas, onde se conclui que as revisões, anotações e acréscimos ampliaram em 1/3 o seu conteúdo original, o que por si só já daria a Rodolfo a coautoria da obra. Outras mudanças seriam introduzidas na 4ª edição, cujos volumes apareceram entre 1948 e 1949. Conforme se lê no aditamento assinado por Rodolfo, foram suprimidos os prefácios das edições anteriores. Foi suprimida também, em 48 e 49, a dedicatória ao imperador Dom Pedro II, e eu tinha sido dedicado ao imperador. E conservava-se apenas o prefácio precedente, ou seja, da edição de 1927, porque é a sua explicação atual. Mas não era bem assim. Essa ainda faria outras alterações. No 5º e último tomo, quer dizer, foi o último que saiu, ele saiu publicado por tempo antes do Rodolfo Garcia morrer, logo depois do sumário. É muito curioso isso, porque as notas explicativas e os prefácios vinham sempre antes do sumário. Nesse 5º tomo, a nota explicativa vem depois do sumário e do índice das gravuras, das ilustrações. Então, no 5º e último tomo, depois do sumário, há ainda outro esclarecimento muito sugestivo, datado de setembro de 1949, portanto, 2 meses antes da morte de Garcia. Ele adverte que o conteúdo desse volume vem,
citando Garcia, consideravelmente aumentado, graças à documentação sobrevinda, que permitiu ampliar e melhorar o trabalho das anotações, por assim exigir o desenvolvimento da matéria. Então, esse volume já é totalmente diferente daquilo que tinha escrito Gouvenac. E prossegue. Nesse reajustamento, está justificando, lucraram certamente as anotações, por ficarem em dia com os documentos que vão surgindo dos arquivos. E realmente, ele usa, inclusive, documentos da coleção que ele havia publicado na Biblioteca Nacional. Aparecem esses anexos, aparecem esses apêndices. Do mesmo modo, ele introduz uma cronologia no final do tom e avisa que sofreu cuidadosa revisão com emendas de datas e de nomes. Juntou-se aí também, ele explicando, a relação de governantes da colônia do Sacramento, que sem motivo plausível, explicava ele, não se encontra em nenhum livro da história brasileira. Por certo, não faltava a Rodolfo Garcia talento, conhecimento dos fatos, o domínio das regras do ofício de historiador para produzir uma grande síntese da nossa história colonial. Na avaliação de Eumano Cardim, ele poderia ter sido um dos expoentes da crítica no Brasil, tão carente, conforme as palavras de Cardim, de vocações nesse difícil setor da cultura, mas não se deteve nessa experiência. Rodolfo destacou-se, sobretudo, pela sua erudição. Ele se distingue por ter anotado e apresentado o trabalho de outros autores, suprimindo lacunas, comentando-os, ampliando-os, corrigindo-os, sempre que isso se tornava necessário. E o fez com tanta competência que muitas vezes praticamente criou obra nova, valorizada por suas notas e artigos. Não por acaso, superou até mesmo as expectativas de Capistrano de Abreu e acabou por se tornar o coautor de Francisco Adolfo de Vanhac. Obrigada. Quero agradecer à professora Dulce Guimarães a conferência primorosa que fez, destacando os aspectos principais da vida e da obra de Rodolfo Garcia. Não caberia em mim fazer nenhum resumo, mas quero destacar dois fatos completando essa magnífica exposição. O primeiro deles é para mostrar o apreço que a Capistrano de Abreu tinha por Rodolfo Garcia. Em 1923, a Afrânio Peixoto assumiu a presidência da Academia e criou uma biblioteca que hoje chama-se Coleção Afrânio Peixoto. Estabeleceu uma linha de trabalho que era a literatura, da qual ele próprio se organizou, e criou uma linha de história e pediu a colaboração de Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu estava empenhado em estudos de linguagens indígenas e indicou o nome de Rodolfo Garcia. E Rodolfo Garcia foi responsável por um período bastante grande a edição de obras fundamentais da cultura brasileira, da história brasileira, fazendo, como disse a professora, prefácios, anotações, notas, né? Um compêndio de Peregrina da América, História da Província de São Paulo, Diálogos das Grandezas do Brasil e vários outros. Onde foi a contribuição da Academia por Rodolfo Garcia por indicação de Capistrano de Abreu. A professora também se referiu à Academia Garciana, nome que ele não gostava, porque ele era uma pessoa muito modesta, tímida, e que participavam acadêmicos e não acadêmicos, inclusive um jovem escritor, nosso saudoso confrade José Montello, que colaborava na administração da Biblioteca Nacional. E no diário de José Montello, há episódios muito interessantes relatando a atuação de Rodolfo Garcia, e eu vou citar apenas um que revela o seu espírito de erudição, seu espírito de pesquisa. Certo dia, José Montello entra no gabinete de Rodolfo Garcia e está com um charuto. É impressionante naquela época como um diretor de repartição e livros de coisas antigas fala um charuto, mas era o que acontecia. Encontrou o Rodolfo Garcia muito contente, falando, e José disse: doutor Garcia, o que houve? Descobri o último nome da moça que vinha de Portugal para se casar com os súditos. Hoje em dia a gente desconhece quem era o nome dessa moça, mas há que louvar a capacidade de erudição e pesquisa de Rodolfo Garcia e, sobretudo, a magnífica conferência da professora Dulce Guimarães. Tem
semana. Na próxima terça-feira, 16, consegue o Círculo da Memória Referenciada com a palestra do professor Léo Petel sobre José Manuel Rodrigues. E no dia 12, sexta-feira, no cinema da BI, o filme O Paciente Inglês. Agradecendo mais uma vez a colaboração do professor Guimarães, declaro encerrada a sessão.